Eu dei essa ideia lá no Instagram, nos stories, vocês gostaram, então hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns desenhos que eu vou fazer a partir do último livro que eu li. Bom, amores, o último livro que eu li aqui no meu Kindle, nossa, quase fiquei cega agora. Foi Menina Boa, Menina Má. Já tinha falado pra vocês em alguns vlogões, já tinha falado pra vocês nos stories, mas vou repetir aqui. É um livro de suspense barra terror psicológico. Acho que é mais suspense do que terror psicológico, que é sobre uma adolescente chamada Annie, que troca de nome para Millie, porque a mãe dela é uma serial killer e ela resolve, como que eu vou falar, entregar a mãe dela pra polícia. E aí, por conta de proteção às testemunhas, não sei o que, ela pode mudar de nome, ela muda pra Miri, ela vai morar com uma família, tal, e coisa e tal, coisa e tal. Bom, chega de falar, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição o link pra vocês comprarem um Kindle igual o meu, ou então comprarem o livro Menina Boa, Menina Má físico, e vamos fazer os desenhos. Como mencionado, eu li esse livro no meu Kindle, foi o livro mais recente que eu li, agora eu estou lendo A Paciente Silenciosa e estou gostando bastante também. Para fazer esse desenho, obviamente, vou usar o famigerado sketchbook do Samu que eu acabei de lançar lá na loja natiaraújo.com. Entregamos para todo o Brasil. Inclusive, gente, estou com um presentinho para vocês, que são essas listinhas de to-do, que são de coisas para fazer, que você pode baixar gratuitamente lá na loja natiaraújo.com. E aí você baixa, imprime na sua casa e depois recorta e fica assim, uma gracinha. Inclusive, vou usar essa listinha de to-do do Samu para me organizar aqui, para eu não perder o fio da meada, que eu já sou meio perdida naturalmente. Quem viu aí o último vlogão sabe que eu não estou no meu... Tô até falando errado. Sabe que eu não estou no meu período mais equilibrado da vida. Então, eu vou organizar aqui, vou escrever o nome de todas as personagens que eu vou desenhar e aí eu já vou avisando para vocês. Obviamente, vamos desenhar a personagem principal, que é a Millie barra Annie. Vamos desenhar a Phoebe, que é a irmã dela, a irmã postiça, amo falar irmã postiça. O Mike, que é o pai, padrasto, na verdade. Vamos desenhar também a Saskia, que é a mulher do padrasto. A mãe da Millie, que é a serial killer. E por último, a Morgan, que é uma amiguinha dela. Gente, na verdade, não é padrasto nem madrasta, né? Porque... senão eles teriam que ser casados com a mãe dela, não é isso? Tipo, não é isso. São os pais adotivos provisoriamente. Então, bora começar, gente, porque tem muito desenho pra fazer. E vamos, obviamente, começar por ela, que é a voz do livro. O livro, ele é escrito em primeira pessoa e quem narra é a Annie barra Millie. O nome dela, oficial, é Annie. Só que ela tá, tipo, num negócio de proteção às testemunhas e tal, porque ela depõe contra a própria mãe, que é serial killer. E aí, quando você faz um negócio desse, você pode trocar de nome e tal, troca de identidade, porque é uma proteção à testemunha mesmo, para as pessoas não virem atrás, sabe? A própria mídia e tal, quer causar entrevista, mil coisas. Ou então, tipo, sei lá, ela vai estudar numa outra escola, por exemplo, sabe? Pra galera da escola não ficar causando. Enfim, ela vai viver uma nova vida, né? Inclusive, o livro, ele se passa nesse momento, porque quando eu decidi ler, eu tava meio preocupada, porque assim, a mãe dela é uma assassina de crianças. E assim, gente, adoro livro tenso, suspense, terror e tal. Só que eu tenho problemas com alguns assuntos, assim, que eu, tipo, sei lá, me deixam muito, muito mal. Qualquer assunto desse, obviamente, me deixa mal. Mas tem coisas que eu não consigo ler, sabe? Que eu tenho um pouco mais de problema. Que é principalmente quando envolve criança, né? Horrível, pelo amor de Deus. Só que o livro não detalha muito isso, sabe? A história se passa realmente depois que ela entrega a mãe. E aí a gente acompanha, tipo, essa nova vida dela, sabe? Ela vai ter que se preparar para o julgamento e tal. Então, a gente vê ela morando na casa de uma família provisoriamente e ela vivendo ali e tal. Essa família provisória é a família do psiquiatra dela, porque ela precisa se preparar para o julgamento. Imagina a cabeça. Vocês imaginam a cabeça da pessoa que a mãe é serial killer. Deve ser uma coisa. Então, foi isso que me fez me interessar, assim, pelo livro, sabe? Porque eu queria muito entender, tipo, o que será que se passa na cabeça da pessoa e tal. Eu sei que é uma ficção, mas mesmo assim, é interessante
de ler sobre isso, sei lá, pelo menos eu acho. Então, o que eu achei de muito interessante, assim, também na leitura, é você pensar que, assim, quando você vai ler sobre a história de algum serial killer e tal, algum psicopata, não necessariamente psicopata, serial killer, enfim, mas quase sempre eles tiveram uma infância, tipo, complicada, sabe? Sofreram algum abuso e tal. Tipo, não é só isso, né? É um pouco também a cabeça da pessoa, um pouco do meio, um pouco da genética, um pouco de várias coisas que resultam num serial killer. Não sou especialista, tá? Mas eu adoro ler sobre isso e tal, então eu sei um pouquinho. E é muito interessante você pensar, tipo assim, nossa, será que a N/Millie tem potencial pra ser uma serial killer também? Eu pensei isso antes de ler o livro, tá? Não é um spoiler nem nada. Foi uma coisa que eu fiquei pensando. Tipo, nossa, como será que é? Será que a pessoa, tipo, fica se sentindo... correndo risco de ser igual a mãe, sabe? Enfim, foi o que me fez ter vontade de ler. Uma outra coisa também que eu queria muito entender, que isso eu acho que eu posso falar, é que a gente percebe no livro que ela tem uma relação muito dúbia com a mãe dela, sabe? Ao mesmo tempo que ela tem, obviamente, raiva da mãe, medo da mãe, por todas as coisas horríveis que ela fez e tal, com as crianças e com ela também, ela também sente um amor pela mãe, um amor meio estranho, claro, né? Porque a mãe é uma pessoa horrível, que faz coisas horríveis. Mas, ao mesmo tempo, é mãe dela. Então, achei muito doido, assim, de ler. Muito interessante. Tipo, esse conflito que ela tem com ela mesma, sabe? Tipo, de estar depondo contra a própria mãe. Se sentindo culpada. Se sentindo, tipo, nossa, será que eu também não fiz parte disso? Enfim. Então, eu quis fazer um desenho dela na corte, né? Tipo, depondo contra a mãe. E foi mais ou menos essa roupinha que eu pensei pra ela, tal. E essa era a aparência que eu pensava dela. Porque o livro, ele descreve muito pouco a aparência das personagens. E esse foi o motivo principal pra eu querer falar sobre o livro. Aliás, não apenas falar sobre o livro, mas desenhar as personagens do livro. Porque elas não são muito descritas fisicamente, sabe? Ela só fala que uma determinada personagem é loira, a outra é magra e, tipo, é isso. E aí ela fala que a N/Millie, ela fala que ela se parece muito com a mãe. Então, eu tentei pegar, assim, enquanto eu lia, né, pensar em alguma coisa que fizesse ela ser muito parecida com a mãe. Tipo, normalmente em filme eu percebo, assim, que as pessoas escolhem quando tem alguma coisa assim, tipo, sabe? A filha é muito parecida com a mãe, isso é importante pra história. Eles pegam alguma característica que realmente chame muita atenção, que seja muito marcante. Então, eu decidi fazer ela com o olho bem azul, sabe? Um azul claro. E isso vai ser parecido com a mãe dela, sabe? Isso que vai juntar, vai fazer elas serem parecidas. Então, foi assim que eu fiz. Eu fiz ela com uma carinha meio de assustada, assim, tal. Quem lê o livro também vai entender que ela tem uma cara de alguma coisa aí também, que eu não vou falar pra não dar spoiler. E foi isso. Vamos agora para o desenho da Phoebe, gente. Que personagem, meu Deus do céu. Dona Phoebe, ela é filha do psiquiatra que está cuidando da N/Millie. Virou um nome já, né? N/Millie. Ela tá ficando na casa dessa família e a Phoebe é a filha da família. Tem a mãe, o pai é o psiquiatra, a mãe eu vou desenhar depois. E aí tem a filha. A Phoebe, ela acho que é a personagem que a Millie mais descreve, assim, no livro, com relação à aparência. Então, pela descrição dela, você consegue saber que a Phoebe é loira, que ela é magra, que ela tem, na verdade, um corpo, assim, tipo, meio de atleta, tal, porque ela faz umas coisas lá na escola, campeonato de rock, nem lembro, uns negócios assim. E que ela é, tipo, muito bonita, sabe? Ela faz sucesso na escola porque ela é bonita e tal. Então, assim, normalmente a gente já imagina aquela loira padrãozinho de filme americano, né? Quando a gente lê um livro assim. Eu não sei porquê, mas desde o começo eu imaginei ela com cabelo cacheado, tipo, bem cheio, assim, sabe? Um cabelo cacheado, loiro, bem maravilhoso, assim, bem comprido. Isso não é falado no livro, mas eu imaginei ela assim. Inclusive, eu até comentei com a Bel, que a Bel, pra quem não sabe, Dona Bel Rodrigues tem um canal maravilhoso aqui no YouTube que fala de várias coisas, incluindo literatura, livros pesados, perfeitos e, assim, tipo, tudo que ela fala eu leio. Então, se vocês estiverem procurando dicas de livros e tal, resenhas muito bem feitas, que ela é uma mulher muito inteligente, sigam ela aí sigam ela não, se inscrevam no canal dela, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. E aí eu comentei com ela que não sei porquê, eu imaginava a Phoebe com cabelo cacheado, assim, bem cheio, enfim.
Dona Phoebe, ela é aquela típica patricinha popular da escola. Então, eu quis fazer ela, assim, bem bonita, tá? Com o cabelão, como eu comentei com vocês. Ela tá com essa expressão corporal, expressão facial, assim, de tipo, ai, que saco. Porque ela é meio assim, ela tá achando um saco que a Millie tá na casa dela. E ela fica provocando a Millie, tipo, o livro todo. Nossa, gente, fazia tempo que eu não sentia raiva de uma personagem igual eu senti dela, tipo, lendo esse livro. Meu Deus do céu, que menina insuportável, velho. E olha que eu tenho tendência a gostar das patricinhas da história, mas essa não dá pra aguentar, juro. Insuportável. Aí, até pensando nessa história de patricinha, assim, e tal, eu fiz ela com uma roupinha, assim, meio de moda, sabe? Tipo, uma menina bonita, estilosa, assim, tal, que todo mundo paga pau. Então, eu fiz ela com um vestidinho com um tecido parecido com as patricinhas de Beverly Hills. E aí, com um pouquinho de informação de moda, né? Tipo, um vestido em cima da brusinha e tal. E ela sempre usa esse colar com P, que foi a mãe dela que deu. Que isso é sempre falado no filme. No filme, não, ó. Já tô falando tanta descrição dos personagens, tô pensando que é filme, no livro. E eu fiz ela no quarto dela. Por isso que tá, tipo, tudo isso rosa, assim, e tal. Porque a Millie descreve o quarto dela como sendo, tipo, um quarto bem de menina princesa, assim, sabe? Tudo rosa, lilás. Ela fala que tem um cheiro de perfume bem docinho e tal. Então, foi mais ou menos assim que eu imaginei. E foi assim que ficou o desenho. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Acho que foi o que eu mais gostei. Não sei se foi o que eu mais gostei, não. Tem um outro aqui. No final eu falo pra vocês qual foi o que eu mais gostei. Agora vamos desenhar ela mesma, Dona Saskia. Eu nem sei se é assim que fala o nome dela, ou se é Saskia, ou se é Saskia, qualquer coisa assim, mas eu li Saskia. Que ela é a mulher do psiquiatra que tá cuidando da Millie e é a mãe da Phoebe. É também uma personagem, assim, muito emblemática. Inclusive, eu achei que fosse rolar mais coisas, assim, com ela, sabe? Ao longo do livro e tal, porque, tipo, fica muita coisa no ar nesse livro, mas eu acho que é de propósito, né? A sensação que a gente tem quando ele termina é de que ele poderia virar uma série, porque tem tanta coisa, assim, pra abordar dos personagens e tal, eles são tão legais, assim, que dá vontade de você saber mais sobre eles. Mas, resumidamente, Dona Saskia é tipo, uma madame, assim, sabe? Ela, tipo, fica em casa, tal, e ela é, obviamente, muito rica. Eu não lembro se eu tô misturando as histórias, mas eu acho que a família dela tem muita grana. Eu acho que eu tô misturando essas histórias, gente. De qualquer forma, isso não faz diferença nenhuma. Mas ela é uma madame e tal, então ela fica, tipo, em casa fazendo yoga, ela sai pra fazer compras, tal, ela gosta de roupas de luxo, itens de luxo e tal. Basicamente isso, sabe? Fica em casa fazendo exercício e de vez em quando sai pra fazer compras. Ao mesmo tempo, durante o livro você vai percebendo que ela é uma pessoa, assim, tipo, que não é muito normal também, sabe? A relação dela com a Phoebe é muito ruim. Dá pra perceber que ela também tem algum problema, como fala isso? Ai, gente, eu acho a coisa mais babaca do mundo você falar, ai, como fala isso em português mesmo? Mas é que eu não tô lembrando. Eating disorder, como que fala isso? Ah, tipo, ela tem alguma doença relacionada à alimentação, sabe? Tipo, que ela fica meio sem comer, não sei se tipo uma anorexia, alguma coisa assim que ela tem, porque a Millie fala muito dela como sendo uma mulher muito, muito magra também. Então pode ter a ver com isso. Então eu desenhei ela assim com um olhar meio perdido, tá? Ela tá na cozinha ali, acabando de pegar um chazinho, que isso também é falado no livro direto, eles estão sempre tomando chá. Ah, deve ser porque eles são da Inglaterra, agora que eu tô pensando, o livro se passa na Inglaterra. Acho que é por isso que fica essa bebeção de chá. Mas tá, eu fiz ela com o chazinho, com a roupinha de yoga. Ela tá tipo uma roupinha de yoga com um cardigan em cima, assim, sabe? Meu objetivo de vida, eu ficar bem rica e aí ficar na minha casa o dia inteiro fazendo yoga, tomando chá, com minha roupinha de yoga e roupinha de academia, assim, de yoga. E com cardigan por cima. Ai, nossa, agora eu vou fazer compras. Mas tá, até lá tem muito chão ainda. E foi isso, gente. O desenho dela era mais simples de fazer. O mais importante era focar na expressão dela, assim. Então eu fiz ela com esse olhar meio perdido. Um olhar de quem não tá tomando os remédios direito, sabe? Umas coisas assim. Foi isso que saiu da Dona Saskia. E agora precisamos falar sobre ele. O famigerado Mike, o psiquiatra que acolheu a Millie na casa dele, que tá cuidando dela, que tá preparando ela para o julgamento, que trouxe ela para casa, mesmo sabendo que a filha dele não queria, sabe? Que a filha dele é uma chata,
mesmo sabendo que a mulher dele é problemática, então ele resolve ajudar a Amy. Amy, nossa, por que eu chamo ela de Amy? Agora que eu percebi que eu misturei tudo. É N com N. Nossa, N com N é ótimo. É que eu misturei com Millie, né? Que daí é M. Sei lá. Se eu falar M, você sabe o que eu tô falando, né? Então tá bom, eu sou meio atrapalhada. E ele é um psiquiatra, assim, que, gente, pra mim foi a pessoa mais fácil de imaginar na cabeça enquanto eu lia o livro, porque é muito doido, porque mesmo antes dela descrever ele um pouquinho melhor, a descrição dele já batia com o que eu pensava, sabe? De novo, ela não descreveu muito. Eu acho que ela só falou que ele tinha cabelo grisalho e que ele era forte. Então, eu desenhei ele no escritório dele, que ele tem um escritório em casa, onde ele cuida da Anne, que ele atende ela e tal. Então, eu coloquei, tipo, a sala da minha psicanalista, assim mesmo, que é, tipo, tem uma cadeira, assim, de couro e tal. Muitos livros, uma atmosfera assim meio escura, tudo. E aí eu coloquei também no desenho essa garrafinha de uísque, porque ela também fala no livro, em diversos momentos, quando ele fica nervoso, ele toma ali uma bebidinha e tal. Então eu achei que seria interessante desenhar a tal da garrafinha de uísque também. E aí eu quis fazer ele, assim, bem como eu imaginei, que é um cara, tipo, com uma barbona, assim, sabe? Uma barba bem cheia, bigode e tal. Com cabelo comprido, não sei porquê, não lembro se isso é falado no livro. Se alguém lembrar, comenta aí, porque eu não lembro. Mas eu imaginei ele com cabelo maiorzinho, assim, com o rabinho preso. Com umas roupas, assim, mais formais também, mesmo dentro de casa, umas roupas de médico, sabe? Psiquiatra, psicanalista, psicólogo. Juntei tudo num balaio só, me perdoem as pessoas da área. Mas é que a gente que é leigo dá uma misturada às vezes. Bom, de óculos, né? Também não lembro se isso é falado no livro, se ele usa óculos, mas eu imagino ele de óculos. E aí, não sei se vocês notaram, mas pra fazer as características da Phoebe, eu misturei os pais, né? Então, tipo, ela é loira igual a Saskia. Só que a Saskia, eu imaginei ela loira com olhos castanhos. E o pai, que é o Mike, ele tem o cabelo castanho e o olho claro. Então, eu fiz a Phoebe loira de olho claro, tipo, misturando os dois, sabe? Enfim. Então eu fiz ele com essa cara mais de paizão mesmo, porque, tipo, eu imaginava ele no livro como sendo um cara acolhedor, um cara bonzinho, assim, e tal. Então eu quis passar isso no desenho, era como eu imaginava ele, tipo, esse olhar mais caidinho, assim. Tipo, uma pessoa que passa tranquilidade e tal, um cara que é profissional e tudo. Eu imaginava a sala dele, como eu falei, um lugar mais sério, assim. Então, coloquei, tipo, muita madeira, couro, coisas escuras, assim, tal. Vários livros. E aí, gente, eu sei que os livros não tem todos a mesma cor, né, numa estante. Mas só pro desenho ficar mais bonito e tal, tipo, como tá lá no fundo, né, os livros. Imagina, se eu colocasse um monte de livro colorido, que são os marcadores que eu tenho, né, tem um monte de coisa colorida, nem tenho tantas cores sobras. Acho que marcador, em geral, são cores mais acesas mesmo, né? Não tem como você variar no tom, muitas vezes. Então, eu resolvi pintar os livros todos de cinza, porque se eu usasse marcadores, ia acabar ficando, tipo, uma sala... não sei, uma sala mais informal, uma sala alegrinha, assim, e tal. E não era assim que eu imaginava. Eu imaginava uma coisa mais escura, assim, tal, mais sóbria, tal, uns tons, assim, dessas coisas que passam seriedades. E aí foi assim que ficou o desenho dele. Eu acho que ele ficou mais parecido com o que eu imaginava, assim, na minha cabeça enquanto eu li o livro. E agora vamos para ela, que eu acho que é a que vocês mais esperavam aqui do vídeo para ver o desenho, que é a mãe serial killer. Meu Deus do céu. Então, deixa eu explicar antes de qualquer coisa, que é o seguinte. A mãe dela, eu não lembro se ela fala o nome da mãe no livro, gente. Agora que eu tava pensando nisso, eu quase revi o vídeo da Bel pra ver se ela falava disso, porque eu já não lembro. Eu vi o vídeo dela faz muito tempo. Mas eu não me recordo da Anne falar o nome da mãe dela, porque ela fica chamando de mãe, né? De você, de mãe e tal. Então, eu não lembro o nome dela. E aí, uma coisa, assim, muito importante. O livro, em alguns momentos, a Anne se lembra do passado dela, sabe? Tipo, como que era a vida na casa dela com a mãe. E aí, na minha cabeça, o que eu pensava? Na corte, né, no julgamento, tal, ou então... Entre a Anne ter entregado ela pra polícia e ela ser julgada... Eu imaginava ela, tipo, com um cabelo, assim, tipo, bem arrumadinho, sabe? Tipo, tá aí no desenho, um chanelzinho, assim, cortadinho e tal.
Tipo, uma pose, assim, de mulher chique e tudo. Tipo, sabe? Uma mulher que passa confiança e segurança, porque era assim que ela pegava as crianças, tal, pra ela maltratar e tudo. Porque ela era enfermeira, e aí as mães confiavam nela pra deixar as crianças e tal, então ela fazia coisas horríveis. Então ela tinha, fora da casa dela, eu imaginava ela uma mulher, tipo, bem arrumada, sabe? Que fosse inteligente, que passasse essa confiança, sabe? Usasse umas roupas mais formais e tudo. Que foi como eu fiz ela nesse desenho. E quando a Anne se lembrava dos momentos das duas em casa, as coisas horríveis que ela fazia, eu sempre imaginava ela, tipo assim, gente, toda cagada, a mãe, né? Toda cagada, descabelada, tipo, com uma cara de louca, assim, com olheiras, com, sabe, meio pálida, assim, e tal. E aí, quando ela ia sair na rua, na sociedade, quando a Anne comentava sobre ela, tipo, no trabalho, né, como que ela era no trabalho dela, ou ela no julgamento, eu imaginava ela toda alinhada, toda arrumada, com uma roupa bonita, com o cabelo arrumado. Então eu quis desenhar ela nesses momentos, mesmo que na minha cabeça, em casa, ela, tipo, estivesse sempre muito louca. Eu fiquei na dúvida de como fazer, mas eu achei que essa imagem aí ia ser mais emblemática, porque eu fiz ela lendo as notícias sobre a prisão dela. Porque no livro a Anne comenta, né, que começaram a sair as notícias, tal, do caso. Gente, vocês imaginam a sua mãe no noticiário como um serial killer? Meu Deus do céu! Enfim. Então eu desenhei, tipo, a mãe dela bem fria, lendo as notícias, tipo assim, psicopata total, sabe? Meio que nem ligando. Então essa foi a minha ideia com o desenho, por isso que eu fiz ela deste jeitinho e, tipo, lendo um negócio. Ela está lendo um jornal com as notícias sobre a sua própria prisão. Gostaram? Agora vamos para o último desenho, que também é de uma personagem muito emblemática e que eu gostaria que fosse... que tivesse mais... Sei lá, que tivesse uma continuação dela, sabe? Ai, gente, o que eu queria era que esse livro virasse uma série. É que, tipo, não tem como, eu acho, né? Até tem, na verdade. Podia ter uma continuação. Ai, não sei. Eu tenho medo também de continuar as coisas e o negócio ser ruim. É tão bom esse livro. Mas tá. Essa que eu tô desenhando agora é a Morgan, que ela é vizinha da Anne e da filha. Vizinha de todo mundo, menos da mãe da Anne, né? Porque todo mundo ali mora na mesma casa. Então ela é vizinha, só que ela é uma vizinha mais pobrinha. Então, tipo assim, acho que eu não falei isso no começo, né? Mas acho que já deu pra entender mesmo assim. Essa casa onde a Anne vai morar, do psiquiatra, da Saskia, a tal da mulher dele, e da Phoebe, que é a filha... É uma casa, assim, de uma família abastada, entendeu? Porque é uma família abastada que, tipo, vai fazer compras, que, tipo, a Phoebe vai viajar e não sei o quê. É uma família que tem uma certa grana, mora numa casa bonita, grande e tal, que tem condições de receber uma pessoa de fora, né? Pelo menos por um período, adotar uma outra criança e tudo. E a Morgan, ela mora num bairro ali perto, mas não é um bairro, assim, tão abastado. E ela vira e mexe, aparece, né, no livro, eu não vou entrar em detalhes assim tal, mas ela vira e mexe, aparece com um machucado, sabe? Com um olho roxo, com um machucado, tipo, na boca, que você fica meio sem entender se ela caiu, se ela apanhou, de quem que ela apanhou, fica uma coisa assim meio esquisita. E eu imaginei ela, muito engraçado isso, né? Muito doido. Mas desde o começo eu imaginei ela um pouco como aquela personagem do A Hora do Recreio. Eu não lembro o nome dela. O nome dela era tipo uma sigla. Que é aquela menininha que usa uma touca laranja, que tem trancinha, assim, tal. Que é tipo aquela... uma personagem tipo meio menina moleca, sabe? Uma coisa meio assim. Eu imagino, aliás, a Morgan meio desse jeito. Por isso que eu coloquei ela de touca laranja, que é igual a do A Hora do Recreio. Eu não lembro se é laranja ou amarela agora a touca dela. Mas tá, tipo, suponhamos que seja laranja, eu imagino que a da Hora do Recreio seja laranja também, deu pra entender, né? Então eu fiz ela com essa touquinha laranja, que em nenhum momento é mencionado no livro. Nossa, a Morgan, eu acho que ela é muito pouco descrita, assim, sabe? Mas desde o começo eu imaginei ela bem como tá aí no desenho. Tipo, ela com o cabelo preto, bem lisinho, assim. Com uma expressão meio tipo, ai, tô nem aí, sabe?
Ela é bem novinha, eu não sei se deu pra perceber com relação às outras personagens, mas eu quis fazer ela, tipo, mais jovenzinha, assim, tipo, menorzinha, um olhão, né, que criança, sei lá porque a gente tem a impressão que tem um olhão, não sei se tô louca, mas eu fiz ela com um olhão, não tem cílios, que eu acho que isso também dá uma infantilizada, às vezes, no desenho. O cabelo preto, lisinho e tal, de moletom também, essa coisa de ser meio largadinha, meio molequinha assim. E eu não lembro se eu tirei isso da minha cabeça ou se isso acontece no livro, mas eu fiz ela soltando, como é que fala isso? Fazendo uma bolinha de chiclete, sabe? Eu acho que tem algum momento disso no livro, tipo, dela tá esperando a Anne, ela soltar uma bola de chiclete, aí sei lá, não lembro, mas eu acho que também tem a ver um pouco com a personalidade dela, tá? Sabe? Tá mascando um chiclete, assim, tipo, ai, nossa. E aí eu fiz ela com o olho roxo, porque em vários momentos do livro ela parece, tipo, meio machucada, assim. Agora que eu já desenhei todos, posso falar pra vocês. Eu acho que o meu preferido foi o desenho do Mike. E o de vocês? Bom, gente, foi isso. Terminei todos os desenhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deu um trabalhão pra fazer esse vídeo. Então, deixa o seu like pra valorizar aqui o trabalho, pelo amor de Deus. E deu trabalho não só porque eram muitos desenhos, mas porque eu queria que os desenhos passassem o que as personagens me passavam enquanto eu lia o livro. Eu vou deixar o link do livro pra vocês na descrição, do Kindle também. Não se esqueçam de clicar em gostei, comentar, dar like, me seguir no Instagram, que eu sempre falo dos livros que eu tô lendo, e se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!